Sim, eu sei, tem algum tempo que eu não posto vídeo e isso aí foi porque eu tinha muitas coisas pra fazer e enfim, vamos pro vídeo. Os aviões cargueiros já existiam desde a década de 1920, transportando por aí principalmente correios e material militar, como tropas e às vezes veículos, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas a demanda para o transporte de cargas maiores crescia, juntamente com a necessidade de entregar essas cargas no menor tempo possível e para lugares mais distantes. Nessa época, a única opção para transportar esse tipo de carga eram os navios, já que as aeronaves ainda não tinham uma autonomia muito boa e nem muito espaço. Isso ficou mais complicado com o avanço da Guerra Fria, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética precisavam transportar de maneira eficiente as partes dos foguetes dos locais onde eles eram fabricados para onde seriam montados e lançados. Enquanto os russos fizeram do jeito russo, os estadunidenses fizeram do jeito deles. Na década de 60, as companhias aéreas dos Estados Unidos estavam substituindo seus velhos aviões a pistão pelos novíssimos jatos. Dentre os que estavam sendo descartados, estavam os Boeing 777 Stratocruiser, que eram aeronaves de passageiros derivadas do B-29, o bombardeiro da Segunda Guerra, aquele lá que jogou as bombas no Japão, sabe? Esses aviões iam ser revendidos quando o ex-piloto da Força Aérea John Conroy percebeu que eles tinham potencial para serem usados pela NASA como transportadores das peças dos foguetes. Conroy apresentou seus planos de um 377 extremamente modificado para a NASA, e um oficial de lá falou que o projeto parecia um Guppy grávido. Guppy é um peixe que, apesar de também ser chamado de barrigudinho, eu acho que ele não parece nada com o que viria a ser o avião. A NASA recusou o projeto do Conroy, com o argumento de que seria inviável, mas ele não desistiu tão fácil, e deu um jeito de fundar sua própria empresa, a Aerospace Lines International. O primeiro Pregnant Guppy foi construído usando um ex-377 Stratocruiser da Panam como base. Sua fuselagem foi alongada e na parte de cima foi adicionada uma nova seção de 6 metros de diâmetro, deixando o avião desse jeito aí parecendo megamente. Para ter acesso a esse espaço de carga gigantesco, a cauda inteira do avião podia desencaixar como se fosse Lego. Isso talvez tenha levado a alguns problemas estruturais. O primeiro voo desse veículo peculiar foi em 19 de setembro de 1962, com o próprio Conroy pilotando ele. Ninguém confiava muito no Pregnant Guppy, tanto que nesse primeiro voo, quando a torre de controle percebeu que ele ia decolar, eles notificaram as equipes de polícia e bombeiros para um provável acidente. Mas o enorme avião decolou normalmente e teve uma performance ótima, até melhor do que o esperado, fazendo vários queixos caírem, inclusive os da NASA. O Pregnant Guppy começou a trabalhar transportando partes de foguetes para a NASA, da costa oeste, onde eles eram fabricados, para as bases de lançamento na costa leste. Porém, com o passar do tempo, um Guppy só não dava conta de tudo, e seus motores radiais já eram um pouco obsoletos. Então a empresa do Conroy começou a produzir o Super Guppy, que eram basicamente a mesma coisa, só que a fuselagem era maior, os motores eram mais modernos e eficientes, e também foi resolvido o problema de a porta de carga ser literalmente desencaixar a cauda. Agora a parte frontal inteira da fuselagem abriu para o lado para poder descarregar o avião, mais ou menos como uma porta mesmo. Esse método de carregamento fez ele parecer que tá tipo olhando pro lado, é muito bonitinho. Esse avião foi extremamente importante para o programa espacial dos Estados Unidos, carregando partes de foguetes desde a década de 60. Inclusive foi ele que transportou boa parte do Saturno V, o foguete que nos levou à Lua em 1969. A versão com motores turbo-hélice do Super Guppy, o Super Guppy Turbine, ainda está em operação, mas provavelmente no futuro próximo ele vai ser substituído por alguma aeronave mais eficiente. O Super Guppy, além de ser usado para transportar foguetes, também foi usado para transportar partes de outros aviões da NASA. Mas sabe quem também achou interessante a ideia de ter um avião para transportar peças das fábricas para a montadora? A recém-fundada Airbus. Como a Airbus é uma empresa multinacional com várias fábricas espalhadas por toda a Europa, ela precisava de um método de transportar partes de seus aviões de maneira rápida e eficiente. Então ela adquiriu 4 Super Guppies para esse trabalho, apelidando eles de Airbus Skylink. Porém, vamos lembrar que o Super Guppy era apenas um Boeing 377 modificado, e não ficava muito bem para a Airbus usar um avião da concorrência na fabricação de seus próprios aviões. Tanto é que a frase que todo Airbus é entregue nas asas de um Boeing foi destacada na época. Várias opções de transporte alternativo foram discutidas, mas nenhuma era rápida e viável.
Foram considerados também usar outros aviões, inclusive o An-225, né, que era o maior avião do mundo da época. Mas ficou claro que se eles quisessem avançar, eles precisariam fabricar um supertransportador eles mesmos, e foi muitos deles nessa frase. Em 1991, a Airbus se juntou com a Aerospatiale e a DASA para pôr a mão na massa. A aeronave escolhida foi o A300, o primeiro widebody da Airbus. Outras empresas, como a Dornier, a Casa e a Soregama, Sogerma também contribuíram com o projeto. O A300-600 ST, como iria ser chamado, seria bem maior, mais rápido e mais eficiente do que os obsoletos Guppies. Também ele tinha que ser, né? Já que a Airbus investiu mais de $1 bilhão no desenvolvimento da aeronave. 1 bilhão. O Beluga, como foi chamado por razões um pouco mais óbvias do que o Guppy, fez seu primeiro voo em setembro de 1994 e foi certificado logo em seguida. Em relação ao avião base, o A300, sua fuselagem frontal foi rebaixada para dar espaço à enorme porta de carga na frente. Na sua cauda foram adicionados 2 grandes estabilizadores verticais para evitar a turbulência da fuselagem enorme, já que ela tem o dobro da capacidade do Super Guppy e é gigantesca. Foram produzidas 5 unidades até 1999, e o Beluga foi usado até o ano passado, 2020, para caso você esteja vendo no futuro, quando foi substituído pelo novíssimo Beluga XL, que ao contrário do antigo, que era baseado no A300, esse foi feito a partir do A330, um avião maior e muito mais moderno. Além disso, ele tem uma pintura de baleia que eu achei sensacional. Mas e a Boeing? Será que ela não tem nenhuma aeronave desse tipo? Vamos lá. Na virada do milênio, aliás, a Boeing estava com os planos do 787, o seu mais novo modelo, conhecido na época como o projeto 7E7. Até então ela tinha usado transporte marítimo e terrestre, mas se quisesse mesmo acelerar o desenvolvimento da nova aeronave, ela precisava pensar em transportar as partes pelos ares. Essas partes, como seções da fuselagem e asas, eram muito grandes para serem colocadas em aviões já existentes, então até os maiores cargueiros do mundo estavam fora de questão. A Boeing decidiu então modificar 4 747-400 com uma configuração parecida com a do Beluga, e assim foi feito. O primeiro dos chamados 747 LCF voou pela primeira vez em agosto de 2006, curiosamente decolando do aeroporto internacional de Taipei, na China. Logo depois foi conduzido o programa de testes completo e começou a operar em 2007. Ele foi apelidado de Dreamlifter, fazendo relação com o nome do 787 Dreamliner. Uma coisa interessante nele é que a cauda inteira abre para o lado, mais ou menos igual à parte da frente do Guppy. Em 2010, toda a frota de 4 Dreamlifters já estava operando. O tempo de transporte das asas do 787, por exemplo, que eram fabricadas no Japão, caiu de 30 dias, um mês, para apenas 8 horas. Atualmente, quem toma conta da operação dos Dreamlifters é a Atlas Air, e no ano de 2020 eles foram muito usados para o transporte de equipamentos de saúde para o combate da pandemia. Eu acho que tanto o Beluga XL quanto o Dreamlifter vão continuar a operar por um tempo considerável, já que para produzir um novo supertransportador precisa de tempo e muito dinheiro. Bom, chegamos no final de mais um vídeo. Se você não gostou, deixa um dislike e se inscreva do canal. Não preciso dizer tudo que você tem que fazer o tempo todo. Se gostou, você faz o que você quiser. E é isso, tchau. Momento bônus ou o que quer que seja, porque não pensei no nome melhor até agora. Enquanto eu tava pesquisando sobre o Guppy e a empresa do Conroy, eu descobri que ele também fez isso aqui. Não é um DC-8 nem um Viscount modificados, mas sim um Canadair CL-44 com a fuselagem aumentada o dobro do tamanho. O CL-44 era um avião canadense pouco conhecido, e o Conroy o escolheu para transformá-lo num mini supertransportador que tinha como principal objetivo trabalhar para a Lockheed Martin, olha só, levando os motores do TriStar, aquele trimotor que era concorrente do DC-10 que não foi tão bem sucedido, né? Apenas um único protótipo do chamado Sky Monster foi construído, mas parece que incrivelmente essa monstruosidade ainda estava operando em 2014, quando foi entregue para um tal de Jordan Wayne. Enfim, algumas fontes dizem que ele foi trocado de dono algumas vezes e está parado no aeroporto de Bournemouth, no Reino Unido, e nas imagens desse ano do Google Maps ele realmente está lá. Só isso mesmo. Fim do momento bônus que quer que seja porque eu não pensei no nome melhor. Adiós, família. Passe bem. That doesn't make sense.